Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio, então eu vou apresentar uma aula hoje sobre arrependimento, uma emoção e a racionalidade nas decisões. Eu vou procurar responder 3 questões centrais, né? Que a primeira delas é se o arrependimento é uma emoção racional do ponto de vista da teoria das decisões. Vocês vão ver que essa teoria ela preconiza um certo modelo de compreensão das nossas decisões, né? E segundo esse modelo, algumas decisões elas seriam irracionais, né? Porque, segundo o modelo, o arrependimento seria irracional porque a decisão supostamente ela tem que ser tomada maximizando os melhores resultados e, portanto, não faz sentido alguém, né? Se a pessoa aplicou o método correto e as crenças que ela tinha não eram contraditórias, eram crenças consistentes sobre o que ela deveria fazer, né? Então não tem por que se sentir arrependido, né, por uma decisão tomada num determinado contexto. Vou tentar sugerir que essa interpretação da irracionalidade do arrependimento na teoria da decisão tradicional, ela é fruto de uma certa compreensão bastante limitada da psicologia humana, né? E também é fruto, né, de uma imagem mesmo do que é a racionalidade, que também é limitada. E eu vou, no fim, então, argumentar em favor da tese de que o arrependimento é racional, né? E não, então, o problema todo aqui não é com o arrependimento, né? Não, o problema é com a teoria que sustenta que ele não deveria ser o que ele seria, né, em determinadas situações irracional. Então, para começar, a gente tem que compreender melhor o que é o arrependimento. Eu encaminhei para vocês um artigo, que é uma tradução que eu fiz de um capítulo do livro da Janet Landman, melhor dizendo, esse livro aqui, né, Regret. E vou botar aqui para vocês verem. Então, se vocês tiverem interesse, quer dizer, na verdade, vocês vão ter que ler o capítulo, né? Mas o capítulo é principalmente centrado em torno da emoção, do arrependimento. É uma descrição dessa emoção. Então, vou me valer da discussão que ela faz sobre o arrependimento para apresentar o meu ponto aqui, que é se o arrependimento, né, em decisões práticas, ele pode ser considerado, quando a decisão é racional, né, pelo menos de acordo com a teoria da decisão racional, se a gente pode considerar que ele como que a gente poderia, né, fazer para que tipo de descrição a gente pode oferecer para mostrar que ele é racional, né, e não irracional como a teoria preconiza. Então, o primeiro ponto aqui é entender o que é o arrependimento. A Janet Landman diz que ele é uma emoção complexa que envolve, por um lado, um certo juízo, uma certa avaliação. Portanto, essa é a dimensão cognitiva dele, né? Nem todas as emoções são cognitivas nesse sentido. O medo, por exemplo, tem um componente muito mais fisiológico, né? De disparar certas reações corporais, né? Ele não aciona as partes do cérebro, né, que são responsáveis pela reflexão, pela avaliação. O medo geralmente é uma emoção automática, assim, que pede uma resposta comportamental imediata, mas o arrependimento parece que ele é um tipo de emoção, né, que envolve revisar, né, os nossos comportamentos, as nossas ações, né, o que nós fizemos. Portanto, ele tem um forte componente cognitivo. E ele também tem um componente emocional, afetivo, que em filosofia das emoções se chama de uma fenomenologia, traços hedônicos, né, de dor, de desprazer. Então, não é uma emoção prazerosa. Ele desperta em nós, né, um certo pesar em relação a um estado, né, que foi uma decisão, né, que foi tomada, ou uma perda, ou uma derrota, uma transgressão, qualquer um desses casos, né? Eu fiz algo, eu transgredi uma norma e depois me arrependi, eu cometi um erro e depois me arrependi, né? Significa que a gente avalia aquela ação que
que hoje é vista como errada, né, como algo errado, e que a gente também sente pesar, né, por aquela decisão. Então, a dimensão cognitiva, como eu estava dizendo, é uma emoção complexa, então ela tem um aspecto intelectual e tem um aspecto emocional. O aspecto intelectual tem a ver com o juízo, com a avaliação da decisão, e o aspecto emocional tem a ver com o pesar. Uma forma também de vocês pensarem isso é pensar que o arrependimento é sempre pessoal, né? No sentido que ele envolve se preocupar com o que a gente fez, né? Se envolve pensar no que foi feito e tentar, às vezes, tentar reparar, né? E também, em alguns casos, né? Embora isso não seja algo universal, né? Vocês podem também lembrar aqui desse componente de autorrecriminação, que é quando a pessoa se sente culpada, né? E ela se pune, né? Por isso, então, como eu não deveria ter feito isso, né? E sofre no sentido de xingar, né? E ficar desgostosa consigo mesmo. Nem todo arrependimento tem essa característica. O Freud, o psicanalista, né, diz que esse é um tipo de arrependimento neurótico, né? Quando a pessoa sofre, né? E fica se penitenciando pelo que fez. Mas é também uma forma de vocês entenderem como ele é emocional, né? Porque ele faz com que a gente entre numa sintonia de preocupação com o que foi feito, e, portanto, a preocupação é uma emoção carregada, né? Eu estou preocupado, eu estou tenso, assim, né? E sofrendo, né? Então, o arrependimento carrega essas duas dimensões, de avaliar, pensar intelectualmente o que foi que eu decidi, né, e considerar errado, julgar a ação tomada, né, o direcionamento tomado como errado, e também padecer, né, um certo pesar pela decisão. E ele tem, portanto, o componente cognitivo, que é o juízo, né, como nesse exemplo aqui, eu me arrependo de comprar essa porcaria de carro, né. Então, não tem como a gente fazer sentido dessa frase sem pensar em alguma avaliação de caráter intelectual, judicativo, assim, né, que eu julgo que a ação foi errada, né? Então tem sempre esse componente de juízo, né? Então não tem como, por exemplo, eu dizer eu estou arrependido da minha decisão, porque dizer isso me obriga a pensar, né? Pensar praticamente sobre a decisão e não meramente inspecionar os meus sentimentos, né? Não tem como eu me arrepender de algo que eu fiz sem eu pensar naquilo que eu fiz. E vocês podem pensar aqui também, entender, né, conceber a dimensão cognitiva através do pensamento contrafactual, que é o pensamento em que eu imagino cenários distintos. Se eu não tivesse saído naquela noite, né, eu não teria batido o carro, não teria levado a multa, né, como se eu não tivesse saído tão tarde, fosse mais devagar, não teria levado a multa, né. Isso é uma coisa que aconteceu comigo há poucos dias, né. Então, eu fico imaginando cenários alternativos, contrários aos fatos, que dão, né, para mim a dimensão do arrependimento. E, portanto, é cognitivo, né, porque envolve pensar, né, não envolve sentir. Tá? E o componente emocional, então, como eu disse, tem a ver com as mudanças fisiológicas, um certo aperto no peito, uma certa sensação desprazerosa, né? E muito fortemente aqui, né, vocês podem lembrar desse sentido de preocupação, de que eu não queria que isso acontecesse, né? E agora, o que eu vou fazer, né? Então, esse aspecto de dor, né, da preocupação, ele também é importante para entender o arrependimento. Bom, agora, se vocês pensarem em termos de teorias, especialmente nas teorias econômicas, né, o modelo de caracterização do ator, né, do agente econômico, normalmente chamado aqui de homo economicus, essa teoria ela tem sustentado que o arrependimento é irracional. Por que ele é irracional? Né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. De onde é que vem a racionalidade do arrependimento na teoria econômica, essa que preconiza, né, ou que assume que um modelo do ator autointeressado, né, então ser um agente econômico é um agente racional, e dizer que ele é racional significa dizer que ele age em função do próprio interesse, da maximização de resultados que são vantajosos para ele.
Então, ela vai explicar o comportamento aqui da pessoa, da escolha que ela tomou, né, como produto de interação entre indivíduos instrumentalmente racionais e autointeressados, né? Assim que a dinâmica dos modelos, né, tendem a pensar o comportamento econômico. E esse modelo, então, sustenta que o arrependimento não é algo racional, né, dentro da teoria, não tem como ser racional. Bom, por que isso acontece? Né? Porque a teoria diz que o agente econômico tem que basear as próprias decisões num cálculo das consequências esperadas. Né? E como ele age voluntariamente, ninguém age, né, voluntariamente contra os seus interesses atuais, conscientes, portanto, no cálculo das consequências esperadas, tudo que ele vai resultar desse cálculo vai ser algo que vocês podem colocar aqui, né? Tudo que ele vai fazer é algo que é o melhor para mim, né? Nesse caso, é o melhor do ponto de vista dele, né? Ou algo que é bom para ele, né? Porque ele age na expectativa e usando métodos, né? E partindo de crenças que são maximizadoras, né? De resultados vantajosos. Então, se ele avaliou a situação e fez o que parecia melhor na circunstância, por que a pessoa se arrepende? Né? Não seria irracional se arrepender para um sujeito, para esse homo econômicos aqui, né? Se ele sempre toma decisões baseadas em evidências disponíveis, essas evidências ele avalia cada uma delas na direção do melhor resultado, não parece que é errado ou estranho, né, inconsistente, que a pessoa depois se arrependa do que ela fez? Né? Então parece que a teoria econômica, pelo menos essa que tem como modelo o Homo econômicos, ela não pode ter alguém que se arrependa, porque ele está sendo irracional, né? Afinal, as decisões que ele toma, práticas, né? Não estou falando de decisões morais, aqui são decisões de onde investir, do que comprar e vender, etc. Né? Por que ele vai se arrepender se a decisão é uma decisão que maximiza, né, os resultados da parte dele? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês para mostrar como a situação, como que seria, né, por que seria errado, né, do ponto de vista da decisão, ele se arrepender. Não é um exemplo da economia, é um exemplo de uma pessoa que tem um problema grave de saúde, né, chamada Mrs. Russell. Ela tem duas opções, o médico vai no médico, né, ele diz que ela pode fazer uma cirurgia ou pode não fazer a cirurgia. Se ela fizer a cirurgia, ela tem 60% de chance de cura. Se ela não fizer, se ela fizer a cirurgia, ela tem 60% de chance de cura e também tem 40% de chance de morrer. Da cirurgia dar errado, né? Aconteceu algo errado e ela acaba morrendo. E se ela não fizer, ela tem 80% de chance do problema não piorar, mas ela vai continuar tendo efeitos, né? Não é uma condição grave, não é uma condição simples, mas e também ela tem 20% de chance de morrer em 6 meses. Então nos dois lados tem aspectos positivos e aspectos negativos. Então, se vocês quantificarem isso, né, vocês podem dizer que a cura dela é o estado que maximiza o melhor resultado, que é o 1 aqui, né, que seria 100, né, o total. É o estado ideal, que maximiza, né, a melhor quantidade de valor para ela. Se ela morrer, então, é o pior dos resultados, então o valor dele é 0 aqui, né, é o que não se espera, né, não deve acontecer em nenhum cenário. E se ela não operar, se ela ficar em casa, ela tem 80% que a doença permaneça. Só que esses 80% aqui não é o valor total, né, da cura, porque a cura não tem dor, como ela vai ter ainda a doença, então a gente multiplica aqui esse valor de 80% vezes 6, que dá um pouquinho menor, né, que é o valor da cura aqui, que seria 0,48. Se ela não operar, ela tem 20% de chance de morrer em 6 meses, só que ela vai viver 6 meses, então a gente pode considerar que esses 6 meses aqui, ela vai ter alguma vantagem, né, em relação a uma fração aqui, né, sei lá, de vantagem, que daria 0,02.
Então, vocês comparando os dois resultados aqui, o que maximiza, o que dá a maior quantidade de vantagem esperada para ela é fazer a cirurgia, né? E ela faz a cirurgia. E aí o que acontece? Bom, a cirurgia deu errado, né? Então, embora a decisão dela se vacinar tenha sido conduzida de maneira formal, procedimental, correta, né? Ela usou o método adequado, calculou adequadamente as crenças, né, que estão sumidas ali no cálculo, elas são consistentes, não era nada estranho, não era nada conflitivo, né? Portanto, a decisão dela é racional, satisfaz, né, o que a teoria preconiza, mas mesmo assim o marido e os filhos dela se sentem arrependidos pela decisão dela ter feito a cirurgia. Então, parece óbvio aqui, né, que a decisão foi, o arrependimento é irracional, porque eles fizeram aquilo que o modelo mostrava como sendo adequado. Então, se eu fizer uma análise em torno da expectativa de valor, que era o que potencializa os melhores resultados, o arrependimento deveria ser superado, não deveria, as pessoas não deveriam se arrepender, né, dessa decisão. Os pais deveriam continuar vivendo sem arrependimento do que eles escolheram. Isso não é invenção minha, né? Tem sido defendido. Esse é o Robin Lewis, aqui é um psicólogo, né? Ele diz que eu considero a questão completamente, examino completamente a questão, eu faço a melhor escolha possível em termos das informações disponíveis e ocorre que as coisas não dão certo, por exemplo, né? Aconteceu alguma coisa imprevisível. E aí eu me arrependo. E ele diz, bom, eu considero que tal arrependimento é um tanto, em um certo grau ele é irracional. Na verdade, eu não me arrependo do que eu fiz, pois não havia boas razões para fazer outra coisa, né? Então, aqui ele está colocando arrependimento lado a lado com a presença de boas razões para fazer alguma coisa. E ele diz, bom, nas situações em que eu tenho boas razões, se arrepender, eu calculo, né, avalio a situação e vejo que eu tenho boas razões para fazer X, é errado, né? É irracional se arrepender. Essa é uma outra passagem do Bernard Williams, está num artigo dele chamado Consistência Ética. Ele diz que também, ele não defende ele está criticando essa abordagem, né? Mas ele diz então que dentro do modelo da teoria da decisão racional, poderia ser dito que se eu estou convencido que agi motivado pela melhor decisão, né, que não tinha outra decisão melhor no contexto, então é simplesmente irracional me arrepender, né, ou ter qualquer arrependimento. É isso exatamente o que a teoria diz, né? Se tu faz um cálculo e verifica que a alternativa melhor é a alternativa X, por que depois que algo acontece, né, que não era esperado, né, o resultado não saiu como planejado, eu me arrependo, né? Parece que é um sentimento irracional. Então a pergunta que fica aqui é se arrepender de decisões é racional ou não, né? De acordo com o que vocês acham, né? Eu vou defender aqui uma resposta então contrária à teoria da decisão racional, né? Vou defender que o arrependimento é um comportamento, um tipo de resposta às nossas ações racional, não irracional, né? E como é que a gente pode defender a racionalidade do arrependimento? Bom, aqui eu vou começar com uma história, e para vocês entenderem, então, basicamente a ideia que fundamenta a crítica à teoria da decisão é que a teoria da decisão faz uma interpretação muito restrita da racionalidade das nossas ações, né? Dizer que o arrependimento é irracional, o arrependimento é uma ação, né? Eu me arrependo de algo, é uma resposta a uma ação também, você poderia dizer, né? A teoria diz que ele é irracional, né? Mas eu vou sugerir aqui, então, que esse tipo de avaliação é efeito, né? É consequência de uma teoria muito limitada, um modelo, né, muito limitado de compreensão das nossas ações. Para começar, então, eu queria citar para vocês esse exemplo da Natasha, que esse é um exemplo real, eu não consegui encontrar a personagem, procurei na internet, mas não achei, mas eu tenho ciência, já li em outros lugares que esse é um caso que aconteceu mesmo, né?
de uma nobre, alguém, enfim, que era da rica, né, da nobreza, da aristocracia russa, que se converteu ao comunismo, resolveu daí vender as joias da família para ajudar a alimentar, para ajudar na causa do comunismo, né, alimentar os famintos. Mas quando ela viaja então para a Europa, tem autorização das autoridades para vender as joias para alguém. E no fim ela acaba se apaixonando pela pessoa que deveria comprar e deixa de presente para a pessoa, né, as joias, não vende, né, portanto volta sem dinheiro, mas quando ela chega no seu país ela se arrepende, ela confessa o crime que ela acabou dando, né, de presente, a coroa que ela tinha, e ela aceita como punição, né, a morte, enfim, os trabalhos, né, na Sibéria, a prisão na Sibéria. E então, o que aconteceu aqui, né? Essa pessoa, ela se arrependeu, isso é chamado de arrependimento do caráter, né? Porque ela percebeu que as ações dela contrariam os princípios ou contrariam o próprio caráter, o próprio tipo de pessoa que ela é, quem ela acredita, né, que é. Então, eu me arrependo aqui, né, de ser o tipo de pessoa que não conseguiu fazer o que era melhor, né? Vocês poderiam dizer, ela rejeita a fraqueza, né, que ela teve com relação ao próprio caráter, né? E esse é um arrependimento genuíno, né, coerente, genuíno com a personalidade que a pessoa está alimentando. Então, aqui vocês vejam que tem uma situação em que é legítimo, né, sentir o arrependimento, legítimo no sentido que é racional, porque ela está pensando em termos não só da ação que maximiza um certo resultado, ela está pensando também em termos de integridade, né, de tipo de como eu vou por que ela se arrependeu, né? Porque ela pensou que aquele tipo de decisão que ela tomou feriu princípios que ela aceita, que são parte da vida dela, né? Então aqui eu tenho uma situação em que o arrependimento ele é explicado não por um cálculo de maximizador, né, das ações, o arrependimento é explicado pela integridade. Se eu levar em conta a integridade dos sujeitos que agem, né, provavelmente eu vou ver o arrependimento de uma outra forma, não vou ver ele como irracional, vou ver como uma coisa que preserva, é racional tentar ser fiel às nossas próprias crenças, aos nossos próprios compromissos, né? Então, mas vocês podem dizer, bom, mas esse caso aqui não é exatamente o caso daquela família que decidiu fazer a cirurgia, porque nesse caso ela tomou uma decisão, mas acabou não dando o devido peso, né, porque ela deveria dar. Então, isso é correto, né? Mas ele já mostra assim, que quando as decisões são tomadas, tem mais coisas além daquilo, de uma avaliação das consequências. Tem princípios, né, como, por exemplo, eu ser fiel àquilo que eu acredito, né? Então nem todas as ações que nós fazemos elas são maximizadoras. E às vezes a gente pode ter uma ação que maximiza o resultado, mas fere as nossas próprias crenças, né? Fere aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos. Imaginem que vocês vão fechar um negócio com alguém por um determinado preço, depois vocês prometem então a venda, depois descobrem que o preço está um pouco defasado, que seria possível vender por um preço maior, então vocês desfazem a promessa, né? Tem a palavra estava empenhada, vocês abrem mão, né, da honradez de cumprir aquilo que foi prometido em troca de um valor maior. Então esse é um tipo de situação em que a pessoa pode fazer, né, mas depois ela se arrepende, porque ela quebrou os próprios princípios, né, aquilo que o caráter dela preconizava. Mas aqui, então, esse não é exatamente o ponto central, né, para a crítica, é um ponto central para a crítica, esse é a integridade, ele ajuda vocês a perceberem que as nossas ações elas estão envolvidas não só em maximizar resultados, né, não é o único fim, digamos assim, visado, né, pelas ações. As ações elas também visam proteger ou expressar a nossa personalidade, né? Portanto, elas têm que satisfazer a nossa
os nossos ideais e não só maximizar resultados, né? E, portanto, se elas pretendem satisfazer nossos ideais, ser racional se eu aceito que ações têm esse fim em vista, né? Portanto, eu aceito que o arrependimento é uma coisa racional, né? É racional para uma pessoa que quer se manter íntegra recusar escolhas que ela fez com base em vantagem que vão contra a integridade dela. Um outro caso aqui é do arrependimento e contrafactuais, né? Então, normalmente o que a teoria da decisão faz é tomar as ações, as decisões que nós tomamos como sendo explicáveis a partir da relação entre o ato, aquilo que eu fiz, no caso da cirurgia, né? E o juízo. O juízo é que fazer a operação era a coisa certa, né? Naquele contexto era a decisão racional. Mas as nossas ações não são guiadas, elas não são inteligíveis ou compreensíveis apenas através da relação entre o ato e o juízo, né? Faz parte do contexto das nossas ações também juízos que não são juízos que guiam as ações, né? Como tu está dizendo aqui, né? Então tem juízos que são guias da ação e tem aqueles que não são. E esses precisam ser levados em conta também para compreender o que a gente faz, né? Porque se eu me arrependi, o arrependimento ele é ininteligível do ponto de vista da relação entre ato e juízo que guia a ação, mas ele pode ser inteligível se você pensar o ato com aqueles juízos que não guiam ações, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa é uma citação do Michael Stocker, esse filósofo americano. Ele diz que é grosseiro tentar entender uma ação olhando apenas para o ponto de partida, olhando apenas, no caso da operação lá, tentar entender o arrependimento olhando apenas para o ato de selecionar num cálculo o que seria mais racional fazer, né? E se eu quero compreender uma ação, eu tenho que olhar ela de um ponto de vista mais amplo. E nesse ponto de vista mais amplo, então, vocês vão ver que tem duas possibilidades que podem ser perseguidas. Aqui, uma delas é aquela que foi feita, né, de fazer a operação. Então, o juízo guiando a ação aqui é racional, no sentido que ele foi obtido cuidadosamente, ele é coerente. E a resposta também da família foi racional, porque ela deveria ter escolhido a opção de fazer a operação, sabendo que essa era a opção que melhor representa, né, o que eles queriam e que pensavam ser possível. Agora, por outro lado, tem um juízo que não guia a ação aqui, né, que é um juízo do arrependimento, né, que é o juízo, se eu avaliar com base, né, de certos pensamentos que não guiaram a ação, né, baseado em pensamentos contrafactuais. Por exemplo, o que ocorreria se a minha mãe não tivesse feito a cirurgia? Então, eu vou começar a avaliar, né, dessa perspectiva. Eu teria uma certa satisfação de ter ela comigo ainda, né? E eu vou fazer certas comparações, né, que são normais e, portanto, do que aconteceu e daquilo que eu imagino que poderia acontecer. E eu sinto, em função disso, arrependimento pela escolha aqui inicial, né, de fazer a operação. Então, o que tem nesse caso aqui, né, diferente? Aqui, na verdade, eu estou avaliando o juízo, eu estou avaliando o arrependimento não só em relação aos juízos que guiaram a ação. Se eu avaliar desses juízos apenas o arrependimento, de fato, é difícil dar racionalidade, fazer ele parecer racional. Mas se eu avalio ele do ponto de vista de contrafactuais, por exemplo, se eu não tivesse feito isso, a mãe estaria aqui hoje, né? Então, esse é um tipo de situação que é perfeitamente plausível que uma pessoa faça esse tipo de ponderação. E é, portanto, esse tipo de abordagem que mostra por que o arrependimento é racional nessa situação, né? Porque eu estou comparando o que aconteceu com outros cenários e esses outros cenários me dariam algum tipo de satisfação, né? E, portanto, não parece ser algo, né, irracional a decisão que foi... não parece ser algo irracional sentir, né, arrependimento. Então, eu dou um exemplo também aqui que ajuda a ilustrar para ver como as coisas são mais complicadas, né? Imagine que numa certa situação eu percebo que um funcionário está prejudicando a empresa, né? Ele toma decisões erradas, né, o tempo inteiro, então acaba que ele não está ajudando, ele está dando prejuízo para a empresa. Então, eu acho que a melhor coisa a fazer é demitir o funcionário. Agora,
Um dia depois eu descubro que o funcionário, não sei, ficou muito deprimido, encontro ele bebendo na rua, uma semana depois ele se transforma num alcoólatra, etc. Então eu me arrependo da decisão, mesmo que eu considere que a decisão foi certa, né? Então esse é um caso em que pode dizer que o arrependimento não anula a ação, né? Porque eu continuo achando que a ação é certa, mas mesmo assim eu me arrependo dela. Então esse arrependimento não parece ser irracional, porque eu tenho juízos que não guiaram a ação, que são esses juízos sobre a repercussão que a notícia teve para a pessoa, que são relevantes para mim, né, que fazem com que eu me arrependa do que se passou. Portanto, para julgar, né, as nossas emoções e também julgar aqui se a reação de arrependimento é certa, racional ou não, eu tenho que levar em conta que a presença desses outros juízos que não são juízos sobre o contexto original da ação, né? Então, no caso, né, desses juízes, eles têm a habilidade, né, são juízes que têm a habilidade de extrapolar, são resultado da habilidade de extrapolar além do que é, né, imaginar o que poderia ter sido, e eles mostram, né, me parece que é errado, que em vez de jogar fora o arrependimento em favor de uma teoria ortodoxa, né, seria salutar se as teorias que tentam descrever o comportamento econômico levasse em conta que o arrependimento é uma resposta que alguém pode dar, né, a uma certa linha, né, de ação. É salutar reconhecer, né, que a função que o arrependimento desempenha na decisão e valorizar explicitamente ele nos modelos existentes. Tá? Isso foi uma forma de dizer isso mais sintética, né, que o modelo clássico ele lida com um tipo de mente que não é a mente humana, né, a mente de Deus, e portanto dá para ver ali, né, que aquela abordagem da racionalidade, de alguém que simplesmente decide sem levar em conta ou pensar em cenários diferentes, né, não é algo que se ajusta à mente humana. Também, então, isso é para sugerir, né, para vocês como a discussão sobre as emoções ela tem impacto, né, dentro das discussões da teoria da racionalidade na economia. Tem outros pressupostos que eu não vou discutir, né, para não alongar muito aqui, mas também vocês podem pensar em termos de explicitação, né? A teoria da decisão ela supõe que o sujeito seja capaz de explicitar todos os fundamentos da decisão. Às vezes essa explicitação ela não é possível, né? Às vezes os fundamentos eles são selecionados por uma certa perspectiva que nós adotamos, né? Pensa no caso da cirurgia ali, tu tem duas alternativas, fazer a cirurgia ou não fazer. Mas tu pode ter situações em que o caminho, digamos, não é escolher A em relação a B, né? O caminho é tentar harmonizar, tentar aproximar duas alternativas, né? Nesses casos é mais difícil, então, se eu pensar numa perspectiva de acomodação, é mais difícil de verificar ou calcular as vantagens, né? Então, no fundo aqui também, vocês podem pensar que a psicologia da ação, que explica a ação, ela está empobrecida porque se supõe uma certa transparência das evidências e nem sempre essa transparência está disponível. Um outro ponto também que é interessante para avaliar, né, que às vezes a teoria ela sempre concebe, né, que o sujeito vai encontrar a ação como resultante, né, do cálculo como uma ação que maximiza certos resultados. Mas a gente pode pensar ações que não têm em vista maximização, elas são ações que têm em vista um resultado qualitativo. Então, como é que a teoria da decisão vai dar conta desses casos em que a pessoa não quer maximizar, ela quer simplesmente obter, né, um certo tipo de bem ou prazer que não é quantificável, né? Aí, então, a teoria também mostra que ela tem limitações, né? E se esses casos forem comuns, né, fica bastante claro, assim, no caso ali da cirurgia, né, a família optou por fazer um cálculo, maximizar o resultado, mas ela não optou por maximizar a vantagem qualitativa de ter alguém, mesmo com um pouco de dor, por mais tempo, né, próximo de si. Então, quando ela
percebe que tem um conflito entre um valor quantitativo e um valor qualitativo, é perfeitamente racional que essa pessoa se arrependa se ela tomou em consideração apenas valores que são de ordem quantitativa. Então aqui fica claro também, né, acho que dá para vocês entenderem porque que nessas circunstâncias o arrependimento é perfeitamente racional, uma resposta racional, porque eu me dou conta que a explicitação do que estava na base da decisão foi muito foi limitada, né? Não foi satisfatória e, portanto, faz sentido arrepender-se, né? A teoria supõe um tipo de agente que é muito mais informado, muito mais que o mundo é muito mais definido do que ele de fato é, né? Então, por isso cabe, né? Sempre tem espaço dentro da experiência racional, né, para que a gente se arrependa, porque o mundo é confuso, porque nós temos nossos princípios, porque nós avaliamos as nossas experiências e decisões de uma maneira contrafactual, e, portanto, se uma teoria quer compreender e criar um modelo de decisão que dê conta, né, dos seres humanos, ela tem que tentar guardar, né, lugar para essas possibilidades e não simplesmente pressupor que o sujeito é um sujeito racional, transparente, sempre vai maximizar aquilo que ele busca. Tá bem? Um abraço, então, até nosso próximo encontro.